Bom dia, turma. Bom dia aí, o sexto ano, né, de Pacifica. Eu sou a professora Camila, como vocês sabem, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os olhares diferentes na filosofia, né? Então, essa nova unidade que nós vamos dar início hoje, ela vai continuar trazendo e nós vamos continuamos estudando sobre o olhar e sobre as diversas formas de olhar, sobre a importância do olhar. Então, durante essa unidade, nós vamos dar continuidade a essas questões, a como nós podemos enxergar a nossa volta, o que o nosso olhar nos traz. Então, todas essas indagações, elas vão estar presentes nessa nova unidade que vamos iniciar hoje com o segundo bimestre. Espero que vocês entendam. Lembrando que qualquer dúvida, eu vou estar disponível, na verdade, no chat, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, desde já, eu já quero dar início à aula, mostrando para vocês e também pedindo para vocês, não é, abrirem o livro didático de vocês na página 2. Aqui, na página 2, nós vamos ver que o nosso livro didático trouxe aqui uma imagem de um prédio com diversas janelas e diversas pessoas observando através dessa janela. Então, o que isso representa? Aqui, nós podemos perceber que esse prédio vai trazer diversas visões das pessoas que estão nele, né, diferentes. Então, ele quer mostrar aqui que mesmo pessoas diferentes, olhando para um mesmo lugar, uma mesma paisagem, podem sim desenvolver olhares diferentes de acordo, a partir daquela imagem que eles estão enxergando. Então, aqui ele quer que nós refletimos a respeito dessa imagem. Então, também ele vai trazer aqui 3 perguntinhas que eu quero que vocês reflitam sobre ela. Infelizmente, a gente não pode, né, discutir agora sobre, mas eu quero que vocês aí em casa discutam sobre essas 3 perguntas. Será que todos os moradores desse prédio estão vendo a mesma paisagem pela janela? Ainda que essas pessoas estivessem olhando para um mesmo elemento, será que todas elas o veriam de uma forma igual? Além das impressões visuais, as demais percepções dos sentidos sobre o mundo seriam iguais para todos os moradores? Ele vai trazer aqui 3 pontos para que a gente possa refletir a respeito dessa imagem, que seria: será que todas essas pessoas elas estão enxergando a mesma coisa, um mesmo elemento? E se por acaso elas estivessem enxergando a mesma coisa, será que a percepção dela a respeito disso seria igual? Será que todas essas pessoas iam produzir um mesmo pensamento a respeito daquilo que elas estão vendo? E também, além da impressão visual que elas têm, que mais impressões elas podem despertar a partir daquilo que elas estão vendo através desse prédio? O tato, o olfato, então outros sentidos podem despertar nessas pessoas a partir dessa visão que elas produzem diante dessa janela. Então são algumas indagações aí, algumas perguntinhas para fazer vocês refletirem a partir dessa imagem e também a partir dos olhares diferentes que nós vamos estudar. Então, só para dar início, eu quero que vocês vejam essa imagem, né, e reflitam sobre essas perguntas. Dando continuidade à aula, eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um garoto olhando, enxergando além dessa janela, não é? Então, assim como essas pessoas que estavam nesse prédio, eu quero que vocês também, se puderem, né, se coloquem diante de uma janela e tentem produzir um pensamento, uma percepção
daquilo que vocês estão enxergando a partir dela. Então, com certeza, as visões vão ser diferentes, os locais vão ser diferentes, né? Porque vocês vão estar em casa, mas eu quero que vocês tentem imaginar e perceber aquilo que está além da janela. Mesmo que nós estivéssemos no mesmo lugar, na sala de aula, por exemplo, enxergando a partir de uma mesma janela, será que todos nós teríamos a mesma percepção daquilo que nós estávamos vendo? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. E entendam. Então, vamos dar continuidade, na verdade, né? Que é o próximo tópico aqui da nossa unidade, que é olhar para dentro e para fora. Vocês podem ir acompanhando aí no livro didático de vocês, né, na página 3. Então, aqui, como eu coloquei para vocês, essas percepções que nós temos diante dessa janela ou diante de qualquer outra imagem que nós vamos produzir, elas vão ser sons, formas, cores, palavras, desejos, lembranças, elas vão formar, na verdade, ideias que chegam até nós de maneiras diferentes. E com isso, exercitando nosso contato com o mundo e com tudo aquilo que nos cerca. Então, eu quero que vocês entendam que mesmo diante de uma mesma janela, de uma mesma paisagem, de uma mesma imagem, nós podemos sim produzir sons, formas, palavras, desejos, lembranças diferentes daquilo que nós estamos vendo, enxergando a partir da nossa visão. Então, não é porque nós estamos enxergando na verdade, olhando para uma mesma paisagem, que nós vamos desenvolver as mesmas lembranças, as mesmas ideias. Não. Então, isso vai variar, isso vai mudar de pessoa para pessoa. O que nos leva à próxima questionamento, que seria: todas as pessoas enxergam as coisas da mesma forma, da mesma maneira? Então, será que as pessoas, a partir de uma mesma situação, estando diante de uma mesma situação, qualquer situação que vocês possam aí imaginar, não só estar numa janela e olhar uma paisagem, mas diante de uma outra situação, será que essas pessoas elas vão reagir da mesma maneira, elas vão enxergar aquilo que está acontecendo, aquela situação da mesma maneira? Então, aí fica aí para vocês também refletirem sobre isso. E, por exemplo, né, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. A obra de arte, uma comida, uma paisagem, acontecimentos naturais. Então, tudo isso são alguns exemplos de coisas e acontecimentos que despertam olhares diferentes quando nós estamos diante disso. Uma comida, por exemplo, tem pessoas que amam comer pizza, outras que vão comer uma comida mais saudável, enfim. São coisas diferentes, são comidas diferentes e que diante dessa comida, o olhar daquela pessoa vai variar de pessoa para pessoa. Assim como uma obra de arte, tem pessoas que admiram obras de arte, já tem outras que não gostam e que não vão lançar um olhar admirado para aquela obra de arte. Os acontecimentos naturais também são bem comuns, pessoas que gostam de chuva, outras gostam de sol. Então, os olhares daquelas pessoas para esses acontecimentos naturais vão ser diferentes. Então, a gente pode ver aí que os olhares eles vão variar de acordo com essas situações. E visões e sentimentos diferentes, enxergar com uma outra percepção. É aquilo que eu já vinha falando, explicando para vocês, né? Que essas visões elas podem despertar em nós sentimentos diferentes, assim como uma nova percepção, uma outra percepção, enxergar com uma outra percepção, não é mesmo? Então, aqui eu coloquei para vocês que o olhar, ele vai variar muito. Ele pode ser classificado e utilizado, a palavra olhar, de formas diferentes e relacionando, inclusive, a outros sentidos do nosso corpo. Então, as palavras olho e olhar são utilizadas também para nomear algumas experiências ligadas a outros sentidos. Por exemplo, olha que música bacana. Então,
ele está colocando aí essa palavra, olha que música bacana, mas esse sentido que ele quis dizer está voltado para a audição, né? Então ele quis dizer assim que para escutar aquela música e que é uma música bacana. Então, outro exemplo, comer com os olhos. Quem nunca, né? A gente já ouviu falar sobre isso, quando a gente enxerga uma comida bonita, colorida, enfim. Aquilo tem essa expressão que é bem conhecida, que é comer com os olhos, que aí no caso vai estar voltada ao paladar, não é? Aquela experiência do paladar que nós já temos, e mais usando essa palavra, os olhos ou o olhar. E também aquela uma expressão mais séria, olha aqui, que é quando, por exemplo, a nossa mãe, né, fala mais sério conosco e ela quer dizer que, tipo, preste atenção, vem aqui, alguma coisa nesse sentido, mas ela coloca muitas vezes, olha aqui. Então, são expressões que nós vemos no cotidiano que usam os olhos, o olhar, as palavras, mas que podem ser associadas a outros sentidos, a experiências de outros sentidos. Então, a palavra olhar, ela tem diferentes significados, sobre os quais podemos pensar e dialogar. Além disso, é importante refletirmos sobre a atitude de olhar, que diz respeito a diferentes formas de perceber e sentir. Então, essa atitude de olhar, muitas vezes vai despertar em nós diferentes percepções, diferentes sentimentos. Nós vamos sentir diferente de outras pessoas. Então, isso pode despertar diálogos, podemos pensar a respeito sobre isso, sobre significar, sobre esses diferentes significados que a palavra olhar vai nos trazer. Então, eu quis colocar esses exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Mas também vai ter no livro de vocês outros exemplos na página 4 que vocês podem também acompanhar, que seria ver, que a expressão ver com as mãos, ter o olho maior que a barriga. Quem nunca ouviu essa expressão de que de respeito você comer demais, então você tem um olho maior do que a sua barriga aguenta. Enfim, são expressões diferentes que só mostram os diferentes significados da palavra olhar. No nosso livro, ele nos trouxe um exemplo, uma classificação do olhar, que eu achei bem interessante, que seria o olhar é como transportar para dentro de nós algo que está fora. Ou seja, uma máquina fotográfica funcionando a cada piscada. Um clique, uma foto. Uma imagem vista pela primeira vez. Um detalhe, uma percepção e uma sensação que acontece em nós. Então, ele relacionou aí, ele usou como exemplo, fez uma analogia o nosso olhar a uma máquina fotográfica, que é mais ou menos isso que acontece. Toda vez que nós olhamos para algo, piscamos, a gente produz uma imagem daquilo. É como acontece com a máquina fotográfica. Quando nós pegamos o nosso celular e a gente vai lá e tira uma foto, é um clique e vai produzir uma imagem daquilo que nós colocamos. Então, é mais ou menos o que acontece quando enxergamos algo. É um clique, uma imagem que nós vamos produzir um pensamento, uma percepção, tudo isso a partir do nosso olhar. Então, achei bem interessante esse exemplo que veio no nosso livro e também é uma ajuda até a gente entender melhor, uma forma mais dinâmica, melhor de entender sobre o olhar, um significado mais fácil para que a gente entenda esse olhar, como funciona esse olhar. E também tem então no caso, esse daí seria um olhar para fora, como vocês viram lá no início, no tema, não é? Que é olhar para fora e olhar para dentro. Então, digamos que esse exemplo que eu coloquei para vocês, aquilo que nós enxergamos fora, seria um olhar
para fora. Mas também tem o olhar para dentro de nós. O olhar que parte de dentro de nós e expande-se. Ele vai para além dele, expressando nossos sentimentos e nossos pensamentos. Quem aqui nunca teve a sensação de, quando viu algum lugar que já viu um tempo atrás, que traz uma memória, uma experiência que nós vivemos nesse espaço, nesse local? Então, essa imagem que, a partir daquilo que olhamos, desperta dentro de nós, seria o olhar que vem de dentro de nós e expande, ele vai para fora. Então, não só através do olhar, mas através de outros sentidos. Por exemplo, o tato, o paladar, que seria quando a gente come alguma coisa e a partir do momento que a gente come, a gente já reporta uma lembrança de outro momento que nós tivemos ao comer aquela comida, ou então um cheiro, um perfume, e a gente lembra de alguém. Então, tudo isso, através desses sentidos, ele é interiorizado, digamos assim, acho que essa palavra existe, mas ele vem de dentro de nós e ele vai expandir, ele vai criar uma imagem daquilo, vai criar um olhar. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E, para a gente encerrar essa aula, então a partir dessa discussão, nós vimos que o olhar, ele vai ter muitas faces. Vai ser uma mistura de possibilidade agindo o tempo todo. Tem também, eu esqueci até de colocar aqui para vocês, quem nunca que, com o passar do tempo, né, vocês ainda são muito jovens, mas os pais de vocês, os avós de vocês, estavam diante de uma imagem, de um local, e que vai trazer uma memória para eles. E muitas vezes a gente não entende, mas que para eles vai ser muito especial, porque aquela imagem, aquele local, ele vai trazer algo que vai despertar a memória dele, as experiências que eles tiveram. Isso também vai acontecer com vocês à medida que vocês forem crescendo. A visão que vocês vão ter de determinada coisa, determinado local, vai mudar de acordo com quando vocês forem crescendo, porque as experiências que vocês vão ter no mundo vai ajudar com que vocês mudem a opinião de vocês em determinadas situações. Então, mesmo que, com o exemplo da máquina aqui, novamente, da máquina fotográfica, mesmo que vocês deem um clique diante de um local, de uma imagem, de uma situação, mesmo que aquela situação, aquela imagem, aquele local, vocês já tenham visto, já tenham vivido, mas quando vocês crescerem, vocês verem e estarem diante dessa situação em um outro momento, o clique que vocês vão dar vai ser diferente, porque a percepção que vocês vão produzir a partir desse clique, dessa imagem que vai produzir na cabeça de vocês, vai ser diferente, mesmo vocês já terem estado nesse local, já ter visto aquela imagem, já ter escutado uma música, por exemplo. Então, o momento vai ser diferente. O momento vai ser diferente. Então, as nossas experiências aí vai ser responsável pelas nossas experiências. Vai nos transformando, vai desenvolvendo novas opiniões. Então, só isso que eu queria lembrar, que eu esqueci de colocar antes. Nós vamos parar por aqui, nessa aula. Qualquer dúvida, vocês me coloquem lá no chat, que eu respondo. Vai haver uma atividade também do livro, e eu vou explicar melhor no chat. Então, eu peço que vocês entrem lá, todos, para acompanhar a aula direitinho, para tirar qualquer dúvida que venha a existir. Então, as atividades eu vou passar lá. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Tenham um bom dia e fiquem todos bem, tá certo?